Bom dia, irmãos. Vamos se colocar de pé, dar início ao nosso culto. Glória a Deus. Hoje vamos fazer a leitura do Salmo de número 69. Os irmãos podem acompanhar aqui na projeção ou em suas Bíblias. Vamos fazer a leitura. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se a minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores. Os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice, e as minhas culpas não te são ocultas. Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti, em tempo favorável, a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não o achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Sua mesa tornou-se-lhes diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Obscureçam-se-lhe os olhos, para que não vejam, e fazem que sempre lhes vacile o dono. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance. Fique desperta a sua morada, e não haja quem habite as tuas tendas, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àqueles a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade a iniquidade. Sejam riscados do livro dos livros, e não tenham registro com os justos. Quanto a mim, porém, amargurado e aflito, ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio. Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor, do que um boi ou um novilho com chifres e unhas. Vejam isso os aflitos e se alegrem. Quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva. Porque o Senhor responde aos necessitados, e não despreza os seus prisioneiros. Louve-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move. Porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão e hão de possuí-la. Também a descendência dos teus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Amém. Irmãos, aqui então é mais um dos salmos, né, onde Davi lamenta as circunstâncias que ele estava passando, né, uma vez ali que os inimigos estavam tentando destruí-lo. E Davi então, nós vemos no salmo que ele clama, invoca o nome do Senhor, pedindo que o Senhor intervenha, né, e mude a sua situação e destrua os seus inimigos. Irmãos, muitas vezes nós também nos encontramos em situações difíceis, né, complicadas, talvez desesperadoras aos nossos olhos. Muitas vezes também nós ficamos, quem sabe, cansados de clamar ao Senhor para que Ele venha nos socorrer, para que Ele nos atenda, né, que Ele responda a nossa oração. Mas, irmãos, continuamos crendo,
que nós venhamos continuar crendo, que nós venhamos continuar clamando a Deus, pois Ele com certeza, no seu tempo, Ele vai nos socorrer, amém? Ele vai nos socorrer, Ele vai nos consolar, Ele vai nos dar o livramento, pois Ele é fiel, né? Pois Ele é um Deus gracioso, e que nós sigamos louvando a Ele e vivendo uma vida de devoção a Ele, amém? Vamos orar. Senhor Deus, quantas vezes nós nos encontramos, como disse aqui Davi, atolado em profundo lamaçal, nas profundezas das águas, quem sabe, e nós, então, Senhor, nós clamamos a Ti, bendito Deus, para que o Senhor nos socorra. Muitas vezes, quem sabe, ficamos cansados de esperar pela Tua intervenção, mas, Senhor, nós somos miseráveis pecadores, nós nada merecemos, e nós vamos continuar clamando, pois cremos na Tua fidelidade, pois Tu és um Deus de graça, que nos responde, Senhor, conforme a Sua vontade. Tu és o nosso alto refúgio. Nós Te louvamos, Senhor. Os céus, a terra e os mares Te louvam. O Senhor é a nossa salvação. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus por mais um domingo chuvoso, mas porque Ele vive que a gente está aqui hoje. Amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Graças a Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz
eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém? Amém, Senhor, glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos, Senhor. Te louvamos por hoje ser o dia do Senhor, domingo. Te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor sempre é bom. O Senhor sempre é bom. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos. O Senhor sempre é bom. O Senhor sempre é bom. Obrigado, Senhor, pelo nosso culto de hoje. Obrigado pelos irmãos que estão aqui. Que o Senhor abençoe a cada um. Que o Senhor também alcance aqueles que por algum motivo não puderam estar conosco hoje. Também nós oramos, Senhor, pelos desabrigados, por tantas pessoas que em poucos minutos perdem tantas coisas, casas, às vezes bens, famílias. Ó Deus, mas que a tua misericórdia alcança essas pessoas. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ler o texto bíblico e hoje o nosso texto se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 6. Provérbios,
capítulo 6, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 11, que diz assim: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isso, meu filho. Livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como gazela da mão do caçador, como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e se sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, nem estio, prepara o seu pão. No estio prepara o seu pão. Na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás o teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. A gente continua até o 19. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. O seu coração é a perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Até aqui. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós oramos, né, pelos desabrigados, porque a cada semana, aqui no nosso estado, pelas últimas chuvas, nós temos novos desabrigados. Ontem foi a Alvorada, né? O pessoal que mora perto do Arroio Feijó, muitas famílias ontem ficaram também desabrigadas, e pelo que eu li, mais de 2.000 famílias, né, foram atingidas naquela região ali. E pessoal da Zona Sul, pessoal das ilhas, pessoal de várias cidades do estado, né, com ampla necessidade. E no domingo que vem, o Orton, que esteve aqui no domingo passado, ele vai estar aqui, e ele vai ter a oportunidade de também falar da campanha, né, que o Ajuda Barnabás está fazendo. Aliás, eu quero pedir que todo mundo, né, esteja aqui domingo que vem, mais os outros que virão, né, para a gente ouvir essa palavra do Orton. O Orton é uma pessoa muito especial para nós, porque ele é o nosso, digamos assim, padrinho, né, da capela. Ele que veio declarar a nossa Constituição, ele que veio ungir, né, ordenar nossos presbíteros, e então ele é uma pessoa que tem tem a história com a capela também, né? Irmãos, hoje nós vamos para o sermão número 12 de Provérbios. No dia 8, né, era para a gente ter começado domingo passado, mas a gente vai começar no dia 8 a nossa nova série em Hebreus. Nós vamos ficar perto de um ano, eu acho, falando sobre Hebreus e Provérbios de forma paralela. Hoje, então, meus irmãos, é o sermão número 12, e nós vamos examinar, então, o Provérbios, capítulo 6, do verso 1 até o 15. E o título da nossa palavra de hoje vai ser Conselhos para que a vida seja bem-sucedida. A gente tem necessidade, né? A gente sempre fala aqui aos domingos sobre doutrinas, e a questão, né, é que a palavra de Deus, ela também tem, né? Ela também tem conselhos práticos para a vida, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, e às vezes a gente passa por cima disso, né? A Bíblia tem os melhores conselhos para a nossa vida, os melhores conselhos para viver, os melhores conselhos para uma vida sábia, inclusive, né, para as questões do dia a dia. E a vida de uma pessoa abençoada, meus irmãos, também é consequência
de ações bem-sucedidas. Jesus fala sobre prudência, né, que às vezes o ímpio é mais prudente do que o cristão, e ele recomenda para a gente praticar, sermos simples como as pombas e prudentes como a serpente. Então, nesse texto, meus irmãos, nós vamos começar, né, nós vamos começar essa parte, né, de vida prática que Provérbios nos traz. E ele começa falando justamente sobre algumas questões da vida da gente, principalmente com o trato com o outro, com o trato com as pessoas. E eu quero começar, meus irmãos, vendo essa questão do verso 1 ao 5, onde ele diz o seguinte: filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se te empenhaste ao estranho, estás enredado com Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Nesse primeiro momento, o que eu quero declarar aqui, a partir desse texto, não fique escravo de ninguém, e não escravize ninguém. Esse é o cuidado principal que nós precisamos ter com o outro, com os nossos irmãos, inclusive, e com as pessoas de fora também da igreja. Então, não fique escravo, nem escravize ninguém. Por isso, geralmente, aqui no verso 1, quando ele diz, não fique, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, e te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca, geralmente, né, se aplica isso apenas ao que a gente conhece hoje no cartório, de ficar fiador de alguém, por exemplo, no aluguel de uma casa, na compra de um carro, ou coisa parecida, né? E claro que isso também é uma advertência que cabe nesse texto, porém esse texto ele vai além disso. E ele não está falando aqui, né, se a gente for olhar o sentido, o contexto principal desse texto, ele não está dizendo aqui apenas para que um crente, por exemplo, um irmão, não deva ficar de fiador de outro. Claro que é uma obra arriscada, esta é uma atitude arriscada, né, ficar de fiador de outro, porém, às vezes é preciso, é necessário, por amor ao irmão, por amor à família, por misericórdia, para solucionar um problema. Isso é uma atitude caridosa, né, necessária às vezes, porque nem todo mundo, por exemplo, se complica ao ser fiador. Alguns se complicam sim. Então o texto está falando isso, mas está indo além disso. Ser fiador é garantir o outro diante de si mesmo e diante dos outros. Isso é ser fiador. Por exemplo, a gente às vezes fica de fiador do nome da pessoa. Por exemplo, quando a gente coloca alguém por dentro da nossa casa, a gente está sendo fiador daquela pessoa. A gente está garantindo o nome daquela pessoa diante de nós e diante de outros. Quando a gente recomenda alguém para outra pessoa, a gente está sendo fiador do nome daquela pessoa também. Por exemplo, a gente trabalha numa empresa, conhece alguém, tem algum irmão que está ali, né, passando por uma situação de desemprego, ou a gente acha que aquele irmão se encaixa no perfil daquela mesma empresa que a gente faz o quê? A gente fica de fiador do nome daquela pessoa, indicando aquela pessoa para a empresa, ou seja, a gente está ficando de fiador, a gente está avalizando, a gente está garantindo, a gente está afirmando que aquela pessoa é um bom nome, aquela pessoa vai dar conta, que aquela pessoa vai agir com bom proceder. E às vezes a gente se ferra, né? Às vezes dá errado, porque o outro dá um mau testemunho, na igreja mesmo, né? Quantas e quantas vezes eu, como pastor há tantos e tantos anos, né, pastor ordenado desde 1997, eu acho, 97, 98, acho que é 97, é muito tempo, né? Então, assim, quantas vezes eu avalizei, nomeei pessoas para fazer parte da música, pessoas para fazer parte da pregação, pessoas para ser obreiros, pessoas para serem diáconos, presbíteros, pastores,
E me dei mal, porque aquelas pessoas acabaram, muitas delas, dando extremo mau testemunho. Ou seja, eu fiquei com o meu nome, né, assim, com menos peso diante de muitas pessoas. Por quê? Porque eu nomeei pessoas, né? Eu fiquei de fiador daqueles companheiros, daquelas pessoas, e aquelas pessoas falharam. E as pessoas dizem, mas foi o Rogério que indicou, né? Foi o Rogério que indicou. Uma vez eu indiquei o nome, eu tinha trabalhado com uma pessoa, né? Indiquei o nome para um pastor, para ser pastor, e o cara me enterrou depois, entende? Ficou contra mim. Ou deu mau testemunho. Quantas vezes também já indiquei um pastor para pastor e ele foi ordenado pastor e deu mau testemunho, adulterando. E aí as pessoas dizem, é obreiro do Rogério, é filho do Rogério, é aluno do Rogério. Isso me tornei fiador e fiquei, como diz aqui, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, e estás enredado com o que diz os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca, agora, pois, faz isso, filho meu. Livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, próstro-te, importuna o teu companheiro, e não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Ou seja, limpa o teu nome, né? Ele diz, olha, ele agia bem, ele era uma boa pessoa, ele dava um bom testemunho, mas é um ser humano, e eu preciso usar os meus argumentos, ou ir lá fazer com que a pessoa diga que eu não tive nada a ver com aquele problema. Então, o que acontece? Aqui o texto diz também, se o outro te prendeu de alguma forma, você deve lutar por sua própria libertação, pelo seu bom nome. É isso que do verso 2 até o verso 5 diz. Você precisa lutar pelo teu bom nome, livrar o teu bom nome, desassociar o teu nome daquela pessoa. Por exemplo, um governo que nomeia os seus ministros, seus secretários, ele está se tornando fiador daquelas pessoas. E os ministros também estão se tornando fiador daquele governo. E, por exemplo, alguém que é convidado para ser secretário aqui do prefeito Melo, ou alguém que é convidado para ser secretário do governador Eduardo Leite, ou alguém que é convidado para ser ministro ou secretário do presidente, né, estão colocando o seu nome, atrelando o seu nome a esses governantes. Daqui um pouco, se esse governante cai, todo mundo cai. E eles ficam manchados, né? Eles ficam manchados. Por exemplo, quando Collor, alguns de vocês nem eram nascidos, quando Collor foi eleito a presidente do Brasil, nomeou seus ministros, né? E houve todo aquele escândalo, os nomes, né? Por exemplo, outro dia eu estava vendo um documentário, né? Do Real, do Cruzado, eu acho, né? Lá da Zélia, né? E aí a Zélia ficou eternamente associada ao governo Collor, porque eles fizeram aquele, eu chamo de golpe, né? Alguns chamam de roubo, outros chamam de sequestro, enfim, do dinheiro de todo mundo do Brasil. Eles foram eleitos para livrar o Brasil do comunismo, né? Na época o candidato contrário já era o Lula, né? E era para eles livrar o Brasil do comunismo. O que eles fizeram? No primeiro ato de governo, eles sequestraram o dinheiro de todo mundo para pagar aos poucos. Quem tinha mais de 50 cruzeiros no banco, teve gente que se matou. Eu vi um empresário que era bem rico e perdeu tudo. Ele tinha uma frota de caminhões e precisava movimentar uma quantia, né, alta de valor diariamente, e não conseguia. Eles tinham que entrar na justiça somente em casos de vida ou morte, de doenças, podia retirar um dinheiro a mais e tinha limite. Então, meus irmãos, quando a gente empenha o nosso nome para alguém ou debaixo de alguém, né, uma empresa, por exemplo, se alguém está trabalhando numa empresa, a empresa Americanas, por exemplo, né, Americanas, toda a diretoria passa-se por mau caráter. Então, meus irmãos, o que o texto está dizendo aqui, não fique escravo nem escravize ninguém. E mesmo no casamento precisa ser assim. Mesmo no casamento. Antes de ontem eu estava vendo uma cena de uma série que o marido espancava a esposa, e um dia chega a policial lá, The Hook, né, o nome da série,
e chega lá e prende o marido. Dá um pau no marido, né? Prende o marido e a mulher, eu não vi o resto da cena, mas não matou, né? Mas ela chega lá e coloca a arma na cabeça da mulher que está prendendo o marido e ela toda espancada. Isso porque aquela mulher era escrava daquele marido, né? E a gente chama isso de dependência afetiva. Dependência afetiva doentia ou algum outro termo, né? Dissociativa, ou coisa parecida, né? A pessoa está com a dependência afetiva além do normal, além do permitido para a mente. Uma pessoa com dependência afetiva, nesses termos, ela se escraviza tanto ao outro que ela não tem mais vontade própria, ela não consegue mais ver a vida sem aquele outro que a escraviza, que bate nela, que pode até matá-la, mas ela morre, mas morre amando. Eu morro, mas morro amando. Isso é a pessoa que está escravo de alguém. Então a ordem aqui de Provérbios, a recomendação é: não fique escravo, nem escravize ninguém. Ou seja, não fique de fiador do teu companheiro, porque pode ser que esse teu companheiro, né, te associe, faça o mal, e o teu nome vai ficar associado a esta pessoa má. Em segundo lugar, meus irmãos, o que ele está dizendo aqui também é: não presuma que as coisas acontecerão naturalmente. Por isso, no verso 6 e 8 diz assim, vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega, na colheita ajuda o seu mantimento. Obviamente que aqui a gente associa apenas a preguiça, mas o que o texto está dizendo aqui é que muitas pessoas, elas ficam paradas porque acreditam que as coisas acontecerão naturalmente. Mais ou menos aquela palavra que a gente usa para dar ânimo para os outros, né? Não te preocupa. No final, tudo vai dar certo. E se não deu certo, é porque não é o final ainda. É uma palavra de motivação. Mas essa palavra de motivação pode ser entendida de uma outra maneira. Vou deixar para lá, vou dormir mais um pouco, não vou trabalhar hoje, não vou pegar aquele trabalho. No final tudo vai dar certo. No dia certo eu vou conseguir. E a gente conhece um monte de pessoas que todo mês, né? E todo mês precisa pedir emprestado, precisa, todo mês é assim, né? E a gente, né, que tem parente, né? Às vezes todo mês, né? Você já tiver essa experiência, talvez, né? O amigo, aquele preguiçoso, aquele que não trabalha, aquele que acha que vai dar tudo certo no final. E aí o autor de Provérbios vai dizer: vai ter com a formiga o preguiçoso. E no Peregrino, e está na moda ler o Peregrino de novo, né? Porque está barato e é um livro dos melhores que tem. Aliás, o Peregrino foi o primeiro livro cristão que eu li, era adolescente ainda. E no Peregrino tem uma cena, meus irmãos, quem lê o Peregrino por último vai lembrar talvez, tem uma cena em que tem 4 personagens: o cristão, o indolente, o simples e a presunção. 4 personagens numa cena. E naquela cena o Peregrino vê o indolente. Quem tem preguiça de ler, no YouTube tem o filme, tá? Pode lá ver o filme hoje tarde ainda, enquanto a chuva cai, tá? Prepara um chimarrão, prepara uns bolinhos e vê o filme Peregrino, que vale a pena. E depois lê o livro. Então nessa cena, o cristão está caminhando numa estrada e ele vê 3 personagens: o indolente, o simples e a presunção, dormindo à beira do caminho. E eles têm uma mensagem para quem está passando: não se preocupem, no fim tudo vai dar certo. No fim tudo vai dar certo. Aí o cristão, ao passar perto deles, eles veem que eles estão, na verdade, amarrados um ao outro. E eles estão ali, com aquela mensagem para quem passa: não se preocupe, no final tudo vai dar certo. Eles estão dormindo, eles estão descansando, eles estão parados, eles estão inativos, eles não estão fazendo nada. E eles passam a mensagem: não se preocupem, não se esforcem, porque no final tudo vai dar certo. No final é assim mesmo. Então não se preocupem, deixa para lá,
deixa a vida te levar, descansa mais um pouquinho, vai levando a si mesmo. Para que fazer um curso a mais? Para que estudar um pouco a mais? Para que se esforçar? Para que dormir mais tarde? Para que acordar mais cedo? Para que passar um pouco de dificuldade? Se a vida é esta mesmo e no final tudo vai dar certo. E aí que entra o texto e vai dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Vai aprender com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e aprende com a formiga a sabedoria. Ela não tem chefe, ela não tem oficial, ela não tem comandante, ela não tem um escritório, ela não tem um consultório, ela não tem uma profissão, mas ela vai em busca do seu pão, ela vai em busca do seu mantimento. Portanto, meus irmãos, o conselho de Provérbios é que precisamos trabalhar, precisamos agir, precisamos ir em busca das coisas. E aí lá em Provérbios 30 vai ter uma mulher que faz isso. Ela não se conforma, ela vai atrás, né? Vai lá, ela vai em busca. E aí vem o terceiro ponto: não conte com a sorte ou com o acaso. E aí ele vai continuar: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Aquela pessoa que não sai da cama e fica ali e fica sem ação. E aí ele completa: assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então o ensino aqui, meus irmãos, é que o sono, quando é substituto da atividade, quando é substituto do trabalho e do empenho, ele leva à necessidade. Sempre é assim. O sono, quando ele é substituto do trabalho, quando ele é substituto da atividade, do trabalho, do empenho, ele leva à necessidade. Quando ele é substituto do estudo, quando ele é substituto da ação, ele leva à necessidade. Por isso, meus irmãos, que o sono, ele é enganoso. Por quê? Porque às vezes a gente quer dormir mais um pouco e a gente acredita que vai fazer falta aquele sono. E não vai fazer falta. Porque o que vai fazer falta é a energia que a gente está desperdiçando ali dormindo. Então, dormir um pouco mais tarde, acordar um pouco mais cedo, durante a semana, ou em épocas de prova, em épocas de trabalho, é recompensador, porque a própria adrenalina da atividade, meus irmãos, vai nos fazer crescer, vai nos fortalecer, vai nos tornar mais forte. Então, a recomendação é: não substitua a tua atividade por mais uma hora de sono, porque aquela hora de sono não vai fazer falta. Aquela hora de sono vai te tirar, na verdade, vai te roubar a energia. E por último, meus irmãos, e aqui voltamos aos como é que se diz? Aos temas que a gente estava falando anteriormente, sobre o mal. Não pratique o mal, pois agindo mal nos afastamos do bem. E aqui o texto vai terminar de uma forma muito forte. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. O seu coração é perversidade, todo o tempo maquina o mal e anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. O título Homem de Belial aparece várias vezes na Bíblia. E ele é usado para designar alguém que serve ao mal. Irmãos, não se engane. Se a gente praticar o mal, nem que seja uma vez no dia, nós nos tornaremos escravos da repetição deste mal. E aqui o texto diz que o homem de Belial, a pessoa que pratica o mal, ele faz de tudo para promover o que não é bom. E enquanto ele fala, ele promove o mal, verso 12. Ele anda com a perversidade na boca. Enquanto fala, tem pessoas que falam e promovem o mal. Tem pessoas que até mesmo pregam e promovem o mal. Tem pessoas que ao pregar, eles promovem o mal. E tem muitos pregadores que promovem o mal. Qualquer pregador que na sua pregação não glorifique a Deus, ele está promovendo o mal. Qualquer pregador que prega contra
a verdade da palavra de Deus está promovendo o mal. Qualquer pregador que não prega a palavra está promovendo o mal. Qualquer pregador que promove, né, o antropocentrismo, que promove o ego humano, que exalta o ego humano, está promovendo o mal. Está promovendo o mal. E qualquer pregador que prega algo que não seja o evangelho, na pregação está promovendo o mal. E há muito disso hoje, né, de pregadores de várias espécies. Aqueles que pregam para promover o ego humano, aqueles que pregam para se adequar à cultura, aqueles que pregam para combinar, né, com a cultura vigente, majoritária, aqueles que pregam para poder ser bem vistos pela própria cultura, por influencers, né, por jornalistas, aqueles que pregam para depois ir dar opinião em um programa de televisão. Há muito disso, meus irmãos. Há muito disso. E há aqueles que pregam para enriquecer a si mesmo também. Há aqueles que pregam para tornar o ser humano, né, como alguém, né, mais valioso. E eu me enganei por muito tempo sobre isso também. Que às vezes a gente ouve um pregador e a gente vê e a gente julga ele por causa de outros, como que ele não seja alguém que está pregando a palavra de Deus. E há um pregador dos anos 60, 70, Norman Vincent Peale, americano, né, que por muitos anos eu lia o Norman Vincent Peale e achava ele assim, nossa, esse cara aqui não é cristão, não pode ser. Mas nos últimos anos eu voltei a ler Norman Vincent Peale e a minha opinião mudou. Que ele, apesar de pregar assim uma palavra mais de sabedoria, mais de incentivo às pessoas, ele sempre leva as pessoas a Jesus, sempre leva as pessoas, e ele crê na salvação. Nos últimos anos eu redimi o Norman Vincent Peale, redimi ele, foi para o céu de novo, estava no purgatório, foi para o céu, tirei o cara do purgatório. Estou brincando, meus irmãos, mas eu tirei do meu purgatório, né, tirei do meu conceito ruim lá. E é um cara que dá para ler, sim, um cara muito bom. Então, meus irmãos, outros que eu achava muito bom, né, estavam no meu céu, foram para o meu inferno. Foram direto no inferno. Por quê? Porque eu comecei a examinar as pregações deles, os livros que eu lia deles, e acaba dizendo o seguinte: olha, não está no meu céu. E outros que estão no inferno, de muitos pregadores, está no meu céu. Então, meus irmãos, a gente precisa avaliar quem são os pregadores que nos fazem glorificar a Deus para a gente ouvir. Quais são os pregadores que me levam a glorificar a Deus? E tem um brasileiro que está no inferno da maioria dos pregadores, eu acho, né? Que é o Antônio Carlos Costa. Ele está no inferno, ele quase foi para o meu inferno outro dia. Agora, no ano passado, mas voltou para o meu céu. E é um cara que dá para ouvir. Então, meus irmãos, tem muitos pregadores reformados, inclusive, que foram para o inferno também, porque são muito radicais, são muito sem graça, não levam a promover a graça e colocaram muita ideologia na pregação deles. Então, estão no meu purgatório, estão no meu inferno. Mas, meus irmãos, o que eu quero dizer com essa minha analogia aqui é que nós precisamos nos alimentar de pregadores que nos fazem glorificar a Deus. Esta é a palavra. Então, o homem de Belial, ele quando ele fala, ele promove o mal. E também, quando de forma real ou subliminar, ele promove o mal. Verso 13, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Ou seja, ele de forma real ou subliminar, ele acaba levando as pessoas também a praticar o mal, a servir ao mal, né? Às vezes, subliminarmente, eles fazem isso. Também, meus irmãos, quando ele se relaciona, o seu tipo de relacionamento é maligno, no seu coração a perversidade, todo o tempo ele maquina o mal e anda semeando contendas. Todo o tempo, seu relacionamento é maligno. Irmãos, aqui, tanto no verso 1 quanto nesse lá do ficar preso com a pessoa,
Ou o seu relacionamento é maligno aqui, o verso 14, às vezes a gente vê isso na igreja. E tem pessoas que mesmo na igreja, nos escravizam. Elas nos puxam para baixo. Porque era para, irmãos, e algumas pessoas, inclusive aqui, às vezes já me contrariaram isso, já disseram que eu estou errado, mas eu vou reafirmar que estou certo. Eu pensei e disse, estou errado um tempo, mas eu pensei, estou certo. O que eu penso é o seguinte, meus irmãos, um cristão, a partir do 6º mês, eu não estou falando de gravidez, tá? Não estou falando da Lid, da Jéssica, que estão grávidas, estão anunciando ao mundo, para a glória de Deus, irmãos, depois é certo que a Lid vai me xingar depois, mas tudo bem, eu aguento. Irmãos, o que acontece? A partir do 6º mês, do 7º mês, não de gestação, mas de crentice, né? Ou de fé, né? Obrigado, minha sogra, né? De fé. O cristão já não deveria mais causar problema para ninguém. E um pastor já deveria se considerar livre dele, no bom sentido. A partir do 7º mês, 8º mês, 9º mês de fé, um crente já deveria estar agindo bem. O Rogério está errado porque o sermão tem problema. Não, o crente não. Esse tipo de problema não. O crente, depois de 7, 8 meses, não pode ser mais problema, porque agora ele precisa ser solução. Mas às vezes nós temos cristãos, temos crentes que os anos passam, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eles dão problema. O pastor tem que estar sempre em cima, preocupado, correndo atrás, ligando, mandando artes, mandando mensagem, como é que tá, e aí, e pá, ligando, e se ele passa 2 domingos, não vem à igreja, o cara tem que ir atrás. Irmãos, quem pensa assim está errado e eu estou certo. Irmãos, um crente depois de 9, 10 meses não pode mais esperar a telefonema do pastor não vir na igreja. Estou desanimado. Está desanimado com o que, criatura? Com o que? Se você já ouviu pregações, já fez a catequese que dura 2 meses, já ouviu domingos e mais domingos com pregações, vai desanimar com o que? Irmãos, acreditem que eu estou dizendo. Lá no Vale do Taquari, centenas de irmãos nossos perderam tudo. A casa. Teve gente que perdeu cônjuge. Teve gente que perdeu filhos. Teve um irmão que tinha, se não me engano, 80 juntas de gado. E a água levou todos e destruiu a casa deles. Se a gente, porque o pastor não dá uma atençãozinha, não dá um cargo, não coloca para pregar, ou por qualquer motivo fica desanimado, aqueles lá deviam ter se matado então. E matado os outros, de rebeldia e desacreditado. Irmãos, e eles estão lá ajudando uns aos outros, motivados, cheios de fé e louco para receber a ajuda dos outros também, e eles estão motivados. Mas cada pessoa é cada pessoa, mas Jesus é o mesmo para todos. E eu afirmo, em nome de Jesus, e eu estou certo, vou afirmar isso, irmãos, e eu não estou sozinho, porque o apóstolo Paulo está comigo, quando ele diz, eu dei leite para vocês beber, porque vocês ainda eram carnais, a menos que vocês sejam carnal. Paulo diz, eu dei leite para vocês beber, porque vocês ainda não estavam em condições de comer alimentos sólidos, porque vocês ainda são carnais. Procura lá em 1 Coríntios, você vai ver isso. Eu não estou sozinho, porque Pedro vai falar a mesma coisa na carta dele, e mais, o autor aos Hebreus vai falar a mesma coisa. Só abrir o final do capítulo 5, o início do capítulo 6, e vocês vão ver lá. Olha só, vocês já deviam ser mestres. O autor aos Hebreus, lê Hebreus, final do capítulo 5, início do capítulo 6, ele vai dizer o seguinte: eu estou de novo tendo que voltar ao beabá com vocês, eu estou de novo tendo que voltar ao início. Mas, olha só o que ele diz. Gente, vocês já deviam ser mestres.
Vocês já deviam ser mestres, mas ainda eu tenho que voltar aos rudimentos, ensinar que vocês são cristãos, lembrar que vocês são cristãos, que vocês foram batizados, que vocês estão na igreja. É uma perca de tempo, irmãos. Um pastor que tem que voltar ao beabá com um crente de 7 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses, 2 anos, 3 anos, ele está tendo que, ou ele foi um mau pastor, aí pode ser que sim, né? Pode ser que a culpa seja do pastor, que não ensinou direito, aí os crentes vivem de recaída. Ou é o crente que não está conseguindo, né, ser alimentado pela palavra que está sendo dada para a igreja. Porque o crente alimentado pela palavra que está sendo dada pela igreja, ele não dá problema. 3 filhos meus, tá? Com a Mana Rose, que é a nossa filha de coração, estão em outras igrejas. O Calvo está congregando lá na missão onde ele está morando, está servindo, e a Carol está congregando em uma outra igreja lá em São Paulo. E a gente avisou: vocês são crentes velhos, vocês são crentes ensinados, vocês não são crentes que vão dar trabalho para o pastor daquela igreja que vocês estão. Não pode, meus irmãos. Eles cresceram na igreja. Eles são crentes desde o tempo que eles não existiam. Desde a ancestralidade, porque antes deles nascer, os pais deles já eram cristãos, já ouviam a palavra. Então não pode. E é aqui, meus irmãos, que o texto vai falar sobre as contendas. Porque o crente fraco, enfraquecido, ele vai gerar o quê? Contendas. Porque a culpa não vai ser dele, a culpa vai ser de quem? Da igreja, óbvio. Por que tu está fracão assim? A igreja não me serviu. A igreja não me serviu. Então, meus irmãos, ele é um doente terminal, tanto mental, emocional, como espiritualmente. Veja o verso 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Irmãos, eu vou voltar uma casinha aqui, ou duas. Vou voltar 2 casinhas na minha pregação. E eu vou atrás, hein? Eu mando WhatsApp, eu ligo. Quantas e quantas vezes a gente foi atrás? E a minha vida, a vida da Adria, foi assim. Pergunta para os nossos filhos lá se a nossa casa sempre não viveu cheio de pessoas, de crentes fortes e crentes fracos. Pergunta se a nossa vida não foi sempre esta. Pergunta se a gente não cuidou de pessoas a vida toda. Então, a minha denúncia aqui, a minha crítica aqui não significa que eu abandono. Isso aqui é uma ideia que eu tenho, mas eu vou atrás. Não é porque eu tenho essa ideia, né, que eu não tenho ido atrás das pessoas. Eu vou e vou continuar indo. Mas a pessoa nesse estado, ela está praticando mal, porque a gente se afasta do bem quando a gente começa a praticar o mal. Então essa pessoa é um doente terminal, tanto mental, emocional ou espiritualmente, pela que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. E para finalizar, meus irmãos, eu selecionei aqui, para combinar com esse texto do Antigo Testamento, um texto de primeira carta de Pedro, que diz assim, a partir do verso... Peraí, deixa eu achar aqui. Segunda carta de Pedro. 2 Pedro... eu perdi meu texto aqui. Só um pouquinho, meus irmãos. Aqui. 2 Pedro, meus irmãos, capítulo 2, que diz assim, para combinar com o meu texto de Provérbio, para a gente encerrar. Despojando-vos, capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação,
Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E aí no verso 11, e amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto como para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, mas como livres que sois, não usando todavia a liberdade como pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que gloriasse pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. E assim, meus irmãos, o apóstolo, e eu só citei Pedro, mas Paulo vai falar a mesma coisa, em 1 Coríntios, Pedro aqui, e Hebreus vai falar também sobre esse crescimento. Aqui, no capítulo 5, verso 11, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Ou seja, vocês não entendem as coisas, ele diz. Pois com efeito, quando vocês já deviam ser mestres, atentando ao tempo decorrido, 6 meses, 7 meses, 8 meses, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, beabá, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, isso faremos se Deus permitir. Ou seja, a gente já devia estar falando aqui, né, de glória eterna, isso que ele está dizendo, a gente já devia estar falando aqui, de missões, de ganhar o mundo, de ajudar pessoas, de sair, né, da bolha, e a gente tem que voltar a falar tudo de novo, irmãos, o culto é importante. E como eu disse, no domingo passado, domingo retrasado que eu falei isso, né? Eu disse, ainda bem que está tudo escrito aqui, mas meus irmãos, a gente tem que de novo dizer, irmãos, o culto é importante. Para crentes de mais de 9 meses de fé, irmãos, assim é importante tomar todo domingo. Irmãos, o culto, a gente precisa chegar antes do culto. Nós tivemos a reunião agora, na última, e nós combinamos, vamos chegar antes, porque, irmãos, não há uma desculpa, não há para nós que somos obreiros principalmente da igreja, não há uma desculpa sequer para a gente chegar atrasado no culto, não há. Para quem prega, para quem canta, não há, os outros podem até se enrolar um pouco, mas aqueles que estão assim, as famílias daqueles que estão na frente da igreja, mas não há, porque, irmãos, eu vou repetir para vocês, eu e a já tivemos crianças pequenas, 3 filhos pequenos, sem carro, morando longe da igreja, em dias de chuva, e eu vou dizer para vocês o seguinte, e é para a glória de Deus, nós nunca faltamos um culto, e mais, nós nunca chegamos atrasados do culto, mesmo com crianças,
E teve uma época que, eu lembro, né, que um dia a Adri me chamou a atenção, a gente tinha filhos pequenos, eu era pai ainda de primeira viagem, ela já era mãe, mas a mãe sempre é mais mãe do que o pai é pai, né? Sempre. Isso é a verdade. E eu me aprontava, pegava minha Bíblia, pegava meu terno, a gente com 2 filhos pequenos, né? Não era 3 ainda, quando isso aconteceu, ela me disse, tá, meu bem, tu não vai me ajudar? Tu tem que me ajudar, porque tu te arruma e fica pronto para o culto, mas eu tenho 2 crianças para arrumar. E lá foi eu pegar fralda, porque as duas meninas eram pequenininhas, usavam fraldas, mas, irmãos, nós nunca nos atrasamos para culto, nunca. E nunca faltamos culto também. Então, meus irmãos, a gente não precisa falar isso novamente. Que Deus abençoe a cada um de nós, que o nome do Senhor seja glorificado e que a gente haja como crentes já crescidinhos. Amém? Vamos ficar em pé. Graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja glorificado. Deus seja glorificado. Deus seja exaltado. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, pois o Senhor é bom. O Senhor sempre é bom. O Senhor sempre é bom. Te louvamos, te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, o Mateus vai cantar mais um cântico e eu convido vocês para participar da ceia. Como é maravilhoso nós participarmos da ceia todo domingo. Amém. Graças a Deus. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Meus irmãos, meu chamado de hoje, então, vamos agir como crentes maduros, né? Valorizando o culto e vindo, né, a congregar todos os domingos, sem faltar culto. A gente precisa ter essa ideia, não vou faltar culto. Não tem motivo para faltar culto, né? Meus irmãos, vamos recitar o credo apostólico, o credo dos apóstolos, antes de nós participarmos da ceia. Recitem comigo então o credo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Eu tenho que lembrar que um dia alguém me disse: tem que recitar o credo mais devagar, né? Menos rápido. Menos rápido. Vamos recitar novamente então para eu aprender. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Não deu certo. Fui rápido, não? Fui rápido, né? Treina, continua treinando. Na próxima eu vou melhorar. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão, ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Senhor Deus, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, porque comer o pão e beber o cálice em nome do Senhor nos faz participantes da morte do Senhor, do corpo do Senhor que foi partido por nós, do sangue do Senhor que foi derramado por nós. E nós te damos graças pela ceia do Senhor que partimos todos domingo. Amém. Como o pão, meus irmãos. E bebam o cálice. Te louvamos, Senhor. Te glorificamos, Senhor. Te bendizemos. Bendito seja Deus que sempre nos abençoa. E que abençoa nossa casa. Que abençoa nossa família, que nos dá provisões, que nos dá saúde, que nos salva.
E nós te glorificamos, nós te bendizemos. Senhor, abençoa a Cat, Senhor, que está grávida. Nos últimos dias, o bebê está vindo, o Caleb está vindo, Senhor. E nós pedimos que ela seja abençoada. Que ela seja muito abençoada, Senhor. Que tudo corra bem e que o Caleb venha e que a Cat fique bem. E o João seja muito abençoado, essa família seja muito abençoada para a glória do nome do Senhor. Também, Senhor, nos abençoa, Pai. Nessa semana, cada casa que haja paz, saúde e provisões na casa de todos. Em nome de Jesus. Amém. Estejam comigo, meus irmãos, a oração do Senhor, que está ali na projeção. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. 102 minutos, meus irmãos.